Salve, salve meus analistas show, o Luca aqui mais uma vez, trazendo pra vocês mais um vídeo de Chainsaw Man, e sim, com spoilers pra quem só viu o anime, tá avisado. Aqui eu vou cobrir do começo ao fim da parte 1 de Chainsaw Man, então seria toda a jornada do Aki, muito falando sobre por que ele teve o pior final de todos de acordo com o Demônio do Futuro, e também muito de sua simbologia. Um salve aí pro meu mano Inugami, que me ajudou muito nesse roteiro, você é brabo. E hoje a gente vai falar sobre um cara que literalmente pistolou Hayakawa Aki, um dos melhores personagens de Chainsaw Man, no sentido de ter uma história muito fechadinha. Eu diria que o Aki tem a melhor história da parte 1, quando se trata de começo, meio e fim. Temos toda a sua vida sendo contada de uma maneira muito boa e também muito trágica, mas uma tragédia bela, de certa forma. E é esse aspecto que eu quero trazer aqui, a beleza velada dessa óbvia tragédia, além também de várias coisas que a galera pode ter deixado passar. Detalhes sutis envolvendo kanjis, simbologias e também algumas pistas sobre o eventual declínio de um homem que podia ter tido tudo, mas escolheu arriscar o que mais se importava como um verdadeiro rato da cidade. Por isso, se curte meu conteúdo, aproveita para se inscrever no canal. Somos mais de 100 mil analistas nesse canal e muito obrigado por isso. E se você curte meu conteúdo, aproveita para conferir a aba de membros. Aqui você vai ter uma série de benefícios exclusivos por preços a partir de um cafezito. Exatamente, R$ 1,99. Então não perca tempo. E muito obrigado a todos os membros do canal, vocês são show! E agora, bora pro vídeo. Começando pela parte mais breve, mas bem carregada, o seu nome Hayakawa é dividido entre dois kanjis, o de Haya, que significa rápido, imediato ou cedo, e Kawa, que significa rio, correnteza ou água corrente, que dá pra traduzir de vários jeitos, mas eu pessoalmente gosto de traduzir para rio antecipado. Já dá pra entender que tudo é uma alusão à sua vida rápida, a pressa em se vingar, a vida breve que teve devido a fatores que a encurtaram, levando assim à sua morte. Falando nisso, temos o nome Aki, escrito em katakana, que não significa nada em específico, mas é meio que um apelido usado para os japoneses para a palavra AK-47, pois é. E só para dizer que Aki não tem nenhum outro significado, eu trago aqui também um novo questionamento que eu nunca vi ninguém trazendo pelo YouTube. Como o Aki acabou sobrevivendo ao ataque do demônio das armas de fogo? Você pode dizer que, bom, ele estava fora da casa e tudo mais, e é verdade. Mas e se eu te disser que a sobrevivência dele pode estar atrelada ao fato do nome dele ser Aki? Pois é, vem comigo. O demônio das armas de fogo simplesmente apareceu do nada e causou um verdadeiro massacre pelo mundo. É curioso também de pensar que o demônio das armas de fogo surgiu do nada e causou tudo isso, sendo que quando ele enfrentou a máquina, ele foi basicamente invocado pelo presidente dos Estados Unidos, o que me leva a pensar como ou quem que invocou ele lá atrás quando a família do Aki veio a perecer, mas é. Sabemos que existem algumas condicionais para você morrer de forma automática ao demônio das armas de fogo. A primeira que sabemos é o fato dele ser capaz de dar headshot em qualquer homem adulto que esteja a 1 km de distância dele. E bom, naquele momento o Aki não era um adulto, ele era uma criança. E outra habilidade que ele possuía era a de matar qualquer pessoa com um tiro no coração, desde que ela tenha nascido em qualquer mês, exceto abril, julho ou outubro. E da primeira vez que eu vi essa regra, eu fiquei me perguntando sobre o porquê dessas exceções tão específicas. Acontece que é uma brincadeira, já que em japonês abril é Shigatsu e julho é Shishigatsu, onde ambos têm o kanji de Shi no começo, que significa morte. E o mês de outubro se chama Jugatsu, onde Ju é uma referência ao kanji de arma. E o que parece ser só um trocadilho com kanjis, na verdade pode também ser uma dica para o motivo do Aki não ter morrido. Isso porque o nome Aki em kanji pode significar outono, e durante o outono nós temos o mês de outubro lá no Japão. Ou seja, é possível então que o Aki tenha sobrevivido tanto por estar fora da casa, quanto também por nascer no mês de outubro. E eu pesquisei, a gente não tem uma data de nascimento confirmada do Aki dentro da obra, embora a comunidade tenha atribuído a data de 11/11, mas pra mim não combina tanto assim com o personagem pela questão do mês de outubro. E lembrando, tudo isso aqui é só uma teoria, beleza? E já que estamos em nomes, o nome do seu irmão mais novo era Taiyo, que significa sol. O sol que foi tirado da vida de Aki bem cedo, repentino, rápido, como o sobrenome que eles compartilham. Aki é introduzido como um homem sério, disciplinado e profissional, um caçador de demônios da divisão de segurança pública. Essa disciplina e profissionalismo não é uma virtude inerte dele, mas nasceu de uma cicatriz. Quando criança, Aki viu sua casa, seus pais e seu irmão serem destruídos em segundos pelo demônio pistola.
ou o demônio das armas, como preferir. Aquela explosão não só tirou a sua família, tirou dele a inocência, o futuro e principalmente o direito de viver sem propósito. Desde então, Aki existe em função do ódio. Um ódio profundo por demônios híbridos e infernais. Sua vida é estruturada sobre o trauma e esse trauma é o combustível que o mantém em pé. Ele é um reflexo do tipo de dor que Chainsaw Man gosta de explorar, aquela que não é só explosiva, mas silenciosa, introspectiva, a dor que se torna rotina. Mas antes de continuar sobre o Aki, eu gostaria de falar sobre a cena que o moldou, mencionada agora há pouco, e que é a cena da neve. A neve na narrativa geralmente carrega uma ambiguidade profunda. Ela costuma surgir como esse cenário branco, silencioso, quase sagrado, onde o mundo parece suspenso por um momento. E justamente por isso, ela se torna meio que um símbolo poderoso de inocência, de pureza, de algo que só existe ali por um instante e depois some. A neve é calma, mas ela é frágil, é especial, mas ela derrete rápido. É um tipo de beleza que já nasce com prazo de validade. É um tropo e também um clichê por esse motivo, ele é um elemento muito funcional. Por isso, quando a gente vê personagens brincando na neve, seja crianças, amigos, irmãos ou até casais, geralmente aquilo significa uma coisa: aquele momento é precioso demais para durar. Aquilo vai acabar muito breve, de um jeito ou de outro. A neve funciona como uma moldura emocional para memórias importantes. É quase como se ela funcionasse para dizer, olha bem, porque isso aqui não vai se repetir. Por isso, na história, quando essa memória volta depois de uma tragédia, ela dói muito mais. Porque agora você sabe exatamente o que foi perdido. A neve é pureza, mas ela é também aquilo que não dura. Quando aplicada no arco do Aki e do seu irmão, esse simbolismo se torna ainda mais cruel. A brincadeira na neve não é só um momento bonitinho entre irmãos. Ela funciona como um retrato absoluto daquilo que estava prestes a ser destruído. A neve vira o emblema da vida do Aki. A vida que ele perdeu, a infância, a inocência, o cotidiano banal, o silêncio antes do horror. O irmão dele que escolheu sair para brincar na neve, mesmo estando doente, e que passaram um último momento felizes juntos. E quando a tragédia chega, logo depois, a memória daquela paisagem branca, daquela calmaria, se cristaliza com a definição do que foi arrancado dele. A neve então se torna o ponto zero do trauma. A lembrança da neve acompanha o Aki como uma cicatriz emocional. É um momento congelado no tempo que ele tenta proteger, ao mesmo tempo restaurar ou até mesmo vingar. Ele fica entre essas três: proteção, restauração ou vingança. Ele, como caçador, não está só lutando contra demônios, ele está lutando contra o derretimento daquela memória, tentando impedir que o mundo violento e caótico que destruiu o Taiyo destrua também o que restou de sua própria humanidade. E esse desejo acaba se tornando realidade do jeito que ele menos esperava, com um híbrido, uma infernal e depois um demônio. Mas como a própria neve, a vida do Aki é breve e também tragicamente bonita. E é por isso que na história dele, a neve não apenas retrata a inocência esmagada pelo horror. Ela é também a própria lembrança da pureza que o mundo de Chainsaw Man não permite que ninguém mantenha. O mundo de Chainsaw Man é amoral. Ele vai tirar tudo de todos igualmente. Se a gente estivesse falando aqui de um shonen genérico, o Aki poderia facilmente ser o protagonista dessa história. Ele tem motivações plausíveis de vingança em um objetivo tangível, de eliminar um inimigo maior que ele. Seria a jornada de um herói quebrado contra um desafio praticamente impossível, tipo Davi e Golias. Mas aqui, meu amigo, tá longe de ser um shonen genérico. E bom, depois que o Aki cresce, ele trabalha para a Divisão Especial da Segurança Pública, ao lado de outros caçadores. Ele é um cara disciplinado, metódico, sério, com um ar de frieza e também indiferença perante aos outros. Mas sobre essa superfície existe uma gentileza bem discreta, uma compaixão silenciosa que raramente se manifesta em palavras. Essa dualidade é o coração do personagem. Ele é um homem que mata demônios, mas que ainda tenta salvar pessoas. Ele odeia demônios e derivados, mas vai os usando e eventualmente convive com eles e aprende a viver com eles. Ele se encontra também no papel de responsável por Denji e Power e revive o que ele um dia já havia perdido, uma família, pois é. Uma família toda bugada, com a Power fazendo besteira de 5 em 5 minutos, mas ainda é uma família. Enquanto o Denji é impulsivo e instintivo, o Aki é contido e racional. Enquanto a Power é caótica, o Aki é o pilar. Ele funciona como o adulto num trio improvável, mas que aos poucos começa a ser transformado por geral ali dentro. Denji e Power trazem para a vida do Aki aquilo que ele havia perdido, por mais que eles sejam extremamente caóticos. O Aki volta a ser o irmão mais velho,
velho, assim como um dia ele já foi. E, sinceramente, o apartamento dos três é uma anomalia dentro do universo de Chainsaw Man, mas também é pra mim uma das melhores partes da obra. São momentos descontraídos e de interações muito ricas que servem como um alívio cômico muito bom. Entre brigas, piadas e tarefas domésticas, há momentos de paz, que também já é algo premeditado, tudo pela Makima. Esses momentos serem bons é algo que a própria Makima sempre quis, dar algo assim para o Denji só para poder tirar futuramente. E sim, o Aki se torna o irmão mais velho relutante, o responsável involuntário, aquele que cozinha, que briga, mas que no fundo ama. O Fujimoto constrói no Aki a imagem de um homem que carrega a morte, o cara que faz contratos dando parte do seu próprio tempo de vida pela vingança. Ele é literalmente um cigarro que vai se queimando com o passar do tempo e apenas virando cinzas, mas que tudo ao redor dele é puro caos e inocência, e ele assim começa a querer voltar a experimentar a vida. Esse leve toque de querer voltar, de desqueimar o cigarro, é também muito bonito. Ele é meio que um rato da cidade por obrigação, pelos eventos que a vida o levou, mas que adoraria vivenciar ser um rato do campo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Para aqueles que falam que o arco da Himeno é inútil porque não tem peso e foi muito rápido e blá blá blá, eu venho aqui ressaltar a importância narrativa do sacrifício da Himeno. Aki e Himeno compartilham algo maior do que uma simples parceria. Há entre eles uma intimidade silenciosa, construída naquelas horas cinzentas em que ninguém mais no mundo entende o que significa voltar vivo de uma missão, e ao mesmo tempo voltar também um pouco mais morto por dentro. Para o Aki, a Himeno é quase como uma metáfora. Ela representa tudo que ele teme se tornar. Ela já perdeu parceiros demais, já apostou demais na esperança, e agora luta apenas por insistência, como quem continua andando mesmo depois que o corpo até esquece o porquê. E ela ama ele, sim, ama ele, de um jeito discreto, entre aspas. Um amor que existe entre tragos de cigarro, entre conversas cortadas, entre momentos vergonhosos. Mas esse amor nunca floresce, não por falta de afeto, mas por escolha individual do Aki em apenas seguir a sua vingança. É nessa tentativa fútil que a Himeno tenta dar ao Aki algo que ele não admite precisar, um lugar para descansar. Uma chance de leveza, de humanidade, de pausa, de normalidade. É quase como se ela fosse a Reze do Aki. Ela é o rato do campo para ele, enquanto ele é o rato da cidade. Ela quer descansar e ele quer acelerar, indo com tudo atrás da vingança. E é engraçado porque o Fujimoto quis deixar isso muito claro. Himeno significa literalmente princesa do campo. Ela é o calor, tentando alcançar o frio que o Aki se tornou depois da morte da família, da neve, de se afogar no seu objetivo, no seu trabalho. Só que o Aki parece nunca acreditar que pode aceitar esse calor, ele não se sente merecedor talvez. E também, é claro, por seu senso de responsabilidade e seu objetivo de querer vingar a família. E eu acredito também que tem o fato dele não conseguir abrir a si mesmo por livre e espontânea vontade, talvez por medo de perder tudo de novo. Ele tem medo de se aproximar, de gostar e de perder, mas independente dele querer ou não se aproximar, a perda acontece. A morte da Himeno é o ponto de ruptura do arco do Aki. Ela morre cumprindo finalmente o seu propósito de impedir que mais um parceiro dela venha a morrer. Ela morre tentando proteger o Aki, como sempre fez, e ele só consegue assistir, imóvel e impotente. Tudo o que ele fez naquele momento não deu certo. Ele tentou usar o Kon, não funcionou. Demônio Raposa cuspiu o Samurai Man. Ele tentou usar até o Demônio das Maldições, mas não funcionou. Também falhou. Tudo o que ele usava foi fracassado. Era quase como se a Himeno estivesse destinada a morrer ali naquele momento. E tudo isso destrói brutalmente o Aki. Depois da Himeno, algo nele muda em silêncio. Ele não acredita mais que existe vida depois disso tudo. Agora ele parece só não querer perder mais ninguém. Não importa o preço que ele tenha que pagar. Ele se arrepende de não ter aproveitado o rato do campo. E ele também parece não querer mais tragar o cigarro da vingança. É por isso que a Himeno é tão crucial pra gente entender o Aki. Ela é a primeira e última pessoa que tentou salvar ele de verdade. A última fagulha quente antes que a história mergulhasse ele no frio absoluto. E aqui tem mais uma tragédia bela, porque ela muda completamente o objetivo do Aki de vingança pra não perder mais ninguém. E tudo isso tá muito refletido nos seus próprios contratos. O demônio raposa consome as partes do Aki. O demônio maldição tira seus anos de vida. E o demônio do futuro, em tom quase irônico, promete que o Aki terá a morte mais horrível possível. Todos esses contratos são mais do que ferramentas narrativas, eles são metáforas. Cada novo pacto simboliza um pedaço da humanidade que o Aki abre mão para continuar lutando pela vingança. Ele não apenas luta
contra demônios, mas também contra o próprio esgotamento da sua vida. Ele tá em constante luta contra o tempo. Cada vez que o Aki usa um poder, ele queima um pouco mais de si mesmo, em nome de um ideal que ele já nem sabe mais qual é em certo ponto. É uma espiral de sacrifício silencioso. O Aki não tá buscando redenção. Ele é um homem que aceita sofrer pelos seus objetivos, talvez porque ele ache que mereça ir, no fim, pelos outros. Mas isso não foi da noite pro dia. Após a perda da Himeno que o Aki sai desse estado de frio absoluto. E aí, ele começa a querer criar mais afeto. É como se aquela perda tivesse retirado o último pedaço de calor que ele ainda tinha. E justamente nesse ponto, quando ele já aceita que o mundo só devolve dor, que ele encontra o demônio anjo. Pois é, outro demônio, outra ironia cruel. Porque depois de perder alguém que só queria amar ele, Aki agora é empurrado pra alguém que não sente absolutamente nada por ele. E não só por ele, né? Não sente nada por nada. A relação entre o Aki e o anjo é um dos elos mais subestimados de Chainsaw Man. Esse elo não tem o brilho caótico do Denji da Power e nem a tensão emocional da Himeno. É uma relação construída no silêncio, na exaustão, naquilo que sobra quando a vida já tirou quase tudo. O anjo é um demônio que carrega o peso de centenas de vidas drenadas por um, entre aspas, acidente. Vidas que se passam pela mente dele como memórias que não são dele, mas que doem como se fossem. E o Aki é um humano que carrega a própria vida como se fosse apenas um prazo. Os dois se encontram quando já não acreditam mais em salvação nenhuma. E talvez seja por isso que eles funcionem tão bem. O anjo é aquilo que o Aki teme se tornar, e aquilo que ele já estava virando. O anjo não sente nada, não espera nada, não deseja nada. Ele é a encarnação perfeita do cansaço, quase um niilismo. A prova viva de que, se você perde demais, o mundo simplesmente para de fazer sentido. O Aki olha para o anjo e vê o futuro dele mesmo. Não é um futuro de morte, mas um futuro de esvaziamento. Um futuro onde até a dor deixa de doer. E quando o anjo olha para o Aki, ele vê algo que ele perdeu. Alguém que ainda tenta continuar, mesmo sabendo que o fim está garantido. Alguém que insiste em se apegar, mesmo que cada apego vire uma nova cicatriz. O elo deles nasce da desistência, do cansaço, apatia, não do afeto em si. Os dois são seres que perderam tudo no passado. O anjo por causa da máquina e o Aki por causa do pistola. Mas mesmo assim, os dois se culpam pelos ocorridos acima de tudo. Os dois carregam a culpa de terem perdido as pessoas que eles mais amavam. E se culpam por se sentirem responsáveis de terem tirado aquelas vidas. No silêncio, eles se entendem. O que o anjo faz sem perceber é permitir que o Aki seja honesto. Honesto sobre o cansaço, sobre o medo, sobre a culpa, sobre o fato de que a cada dia o fim está mais próximo. Porque o anjo não julga, não espera nada dele. O anjo só existe, ele fica ali o acompanhando. E para alguém como o Aki, que sempre precisou ser forte, racional e funcional, estar ao lado de alguém que não exige nada, eu imagino que seja quase libertador. E o Aki não hesita em salvar o anjo, mesmo que ele tenha que perder mais do seu precioso tempo de vida. Isso porque o Aki sempre salva quem ele acha que não merece morrer. Mesmo sem esperança, sem tempo e sem acreditar que terá um futuro, o Aki arrisca a própria vida para salvar o anjo do demônio tufão. E o anjo, que não via sentido nem mesmo no próprio corpo, ele não entende isso. E o Aki também não sabe explicar direito com palavras. Mas talvez seja porque no fundo ele enxerga no anjo aquilo que ele nunca conseguiu admitir em si mesmo. Que mesmo quebrado, mesmo cansado, mesmo sem acreditar, ainda existe alguma faísca que vale a pena proteger. E o anjo meio que guarda isso. Guarda como quem recebe um presente ou até uma lição. Ele dá valor pela primeira vez a alguma coisa. No fim, o anjo se torna a prova de como o Aki mudou e de como a tragédia que já estava escrita vem, na verdade, a mudar também com o tempo. O anjo é o parceiro com quem o Aki divide o silêncio. É o espelho que mostra o quão fundo ele caiu. É o lembrete de que o mundo não para de arrancar pedaços dele. Mas também é o último vínculo real que ele cria antes do desfecho inevitável. E então, chegamos à Máquina. A Máquina! A Máquina é o epicentro do controle, a deusa distante que paira sobre o universo de Chainsaw Man, como uma força da natureza vestida de tranquilidade. Para o Aki, ela representa algo que ele nunca conseguiu alcançar sozinho, a direção, estrutura, um norte. E assim como todos que cruzam o caminho dela, ele a admira. Mas não da mesma forma que o Denji. O Denji ama a Máquina pelo corpo. O Aki ama a Máquina pela mentalidade. O amor do Denji é algo muito mais inocente que o amor do Aki. O que o Aki sente é uma espécie de devoção. Ele confirma amá-la pro anjo, mas admite nem saber exatamente o porquê. E eu acho que é porque esse amor é uma prisão disfarçada de propósito. A Máquina é a personificação da ordem, do controle absoluto, da promessa de um mundo onde tragédias não acontecem por acaso. E o Aki, que teve a vida inteira destruída pelo caos bruto, vê nela um antídoto. Ela é aquilo que parece bom, aquilo que parece certo, aquilo
que parece digno de se seguir. A Makima manipula, guia, consola e usa. E o Aki, com a sua alma quebrada, com seu coração carregado de luto, entrega tudo sem nem perceber que está se desfazendo aos poucos. O amor do Aki pela Makima é a face emocional de sua servidão ao próprio sistema, um sistema que foi ineficiente em proteger sua família dos demônios, mas que ainda assim é a única esperança que existe nesse mundo desolado. Foi o sistema que destruiu sua infância e engoliu a Himeno, e ele acredita que esse sistema, ou melhor, a Makima, pode dar ainda sentido à sua existência, que ela pode preencher esse tal vazio, que ela pode transformar ele em uma arma útil, algo que nessa luta bilateral possa afetar os demônios que tiraram tudo dele, e assim ele tem a sua vingança, mesmo que indiretamente. E é aí que o Fujimoto mostra sua crueldade poética. A Makima não ama ninguém, a Makima não acolhe, não devolve, não retribui, ela só toma. E o trágico, mais bonito, na minha opinião, na história do Aki, é justamente isso. Ele ama algo que não é feito para ser amado. Ele busca calor em algo que foi criado para ser frio. Ele oferece a própria vida para alguém que só enxerga a vida como peças de um tabuleiro. É uma tragédia, mas é uma tragédia bonita, porque ela expõe com clareza aquilo que existe de mais humano no Aki. Um desejo desesperado de pertencer novamente a algo, de servir a algo maior que ele, de ter uma família, de ter um trabalho, de ter dignidade. De acreditar que ainda existe algum tipo de ordem no mundo ou possibilidade de uma ordem. E a Makima é isso pra ele, é a fonte dessa crença ou dessa esperança. O Aki não vê que o próprio desejo de servir que o condena, assim como fez com o Denji, O desejo de servir do Denji também o condenou. Nisso eles são bem parecidos. Mas ele acha que amar a Makima é uma forma de fuga. O Aki passa a vida usando demônios como ferramentas, e a Makima é o penúltimo espelho cruel que mostra pra ele que agora é ele quem tá sendo usado. Agora ele que é a ferramenta, não os demônios. E assim o ciclo se fecha. A sua devoção vira corrente e a própria fé vira sentença. E é justamente aqui nessa mistura de amor, submissão e destino que a história prepara o golpe mais devastador, porque a Makima tira do Aki não só a vida dele, mas também o lar que ele construiu com seu primeiro e último espelho, o Denji. É a única coisa que ele tinha recuperado sem perceber. Gradualmente, Aki reconstruiu a sua família. Ele foi reconstruindo a sua humanidade. E é exatamente a sua humanidade que é tragada pelo mesmo tipo de poder que destruiu o seu passado. Ele se torna esse poder e o usa para destruir o seu presente. Se o demônio das armas tirou sua família no passado, agora ele, como hospedeiro do demônio das armas, viria a destruir sua família atual. E agora vamos falar sobre a última dinâmica do Aki, o seu último espelho, que é com o Denji. No início, o Aki é o oposto perfeito do Denji. Enquanto o Denji age por instinto, fome e desejo, o Aki vive pela razão e pela disciplina. Mas aos poucos o Fujimoto vai invertendo o espelho entre eles. Aki, o homem sério, começa a se permitir sentir, e o Denji, o rapaz caótico, começa a entender o valor de se importar. Eles não são opostos exatamente, mas sim complementares. O Denji quer viver sem pensar apenas para aproveitar o que o mundo lhe oferece. O Aki vive pensando demais, tentando dar sentido ao que o mundo tirou dele. Mas é justamente esse contraste que os aproxima. Com o tempo, Denji volta a aprender o que é empatia, e o Aki começa a aprender o que é leveza. Há um momento em que o Aki, por breves segundos, parece esquecer do demônio das armas de fogo. Ele se preocupa em fazer o café da manhã, em cuidar da Power, em proteger o Denji e em viver o dia seguinte. Dois órfãos de naturezas diferentes tentando sobreviver em um mundo que só recompensa a brutalidade. A relação entre Denji e Aki é um dos núcleos mais bonitos de Chainsaw Man. Eles começam como opostos completos, quase incompatíveis, mas aos poucos eles vão se complementando. E é justamente aí que mora o problema, o encanto dessa relação. Porque quanto mais eles se esbarram, mais eles acabam se afetando. E com o tempo, um vira exatamente aquilo que o outro precisava, mesmo que nenhum dos dois admita isso nem sob tortura. E também é por isso que a tragédia final dói tanto. Porque o Aki, que sempre viveu travado, preso numa missão fria, começa a relaxar. Ele encontra no Denji não só um parceiro de trabalho, mas um pedaço de paz que ele nunca teve desde que perdeu tudo. E o Denji, sem perceber, encontra no Aki alguém que o trata como um ser humano, alguém que briga, reclama, cuida e compartilha o teto com ele, de um jeito que nunca existiu na vida dele. O Denji é como o irmão mais novo pro Aki, e o Aki retoma o papel como o irmão mais velho. A gente também vê que futuramente o Denji evolui graças ao Aki, e também vem a se tornar como o irmão mais velho para Nayuta, o que tem um significado muito bonito, que o Aki veio a deixar na vida do Denji. E acho que é por isso que a Makima precisava destruir toda essa relação, porque o lar que o Denji e o Aki criaram era o único possível capaz de escapar do controle dela. Era a única coisa que tornava o Aki humano demais para ser manipulado para sempre, e Denji livre demais para ser só uma ferramenta. Então a Makima primeiro criou todo esse respiro para os dois,
só para depois separar o que eles construíram da forma mais eficaz para ela, pela dor e deixando um baita vazio. Então ela faz os dois lutarem, para que o Denji sinta mais dor e ainda mais vazio. Desde o começo, o Aki meio que não liga só de morrer atirando se for para afetar os demônios. A vingança que ele procura é se desgastar o suficiente para contribuir para o fim do demônio das armas. É claro que se ele pudesse, ele iria com tudo contra o demônio das armas, mas ele entende o seu papel e suas limitações como humano e como caçador da segurança pública. Mesmo assim, ele não hesita em dar tudo de si para ir contra esse inimigo colossal desde o começo da história. E é aí que mora a ironia em seu final. O demônio do futuro diz a Aki em tom enigmático que ele terá a pior morte de todas. Ele será morto pelo demônio motosserra. Mas o que faz exatamente esse ser o pior final de todos pro Aki? Seria pelo fato dele morrer pelas mãos daquele que ele considera um irmão? Sua única família restante? Ou seria pelo fato dele morrer como um hospedeiro daquele que ele mais queria matar, que era o demônio das armas? Na minha visão, eu acredito que seja os dois e também mais algumas coisas. O destino traiu Aki em todos os sentidos. Veja, Aki se tornou aquilo que ele mais queria destruir, não por escolha, mas por uma ordem daquela que o traiu. Ele foi enganado por aquela a qual ele entregou seu coração, a Makima. Depois ele se tornou o ser que ele mais repudiava, o ser que matou a sua família, seu irmão e o marcou permanentemente. E por fim, ele ainda foi obrigado a matar novamente a sua nova família com as próprias mãos e com um sorriso no rosto, alimentando um ciclo que marcou a sua vida para sempre. O demônio das armas novamente atacava sua família, o seu irmão mais novo, o Denji. E agora, o Denji o matou. Ele foi obrigado a fazer isso, a parar o Aki e sentir o que um dia o Aki também sentiu, o peso de matar seu próprio irmão. E o Aki nunca quis nada disso pro Denji ou pra Power, ele só queria que eles tivessem uma vida boa no final de tudo. E por isso que o destino do Aki é tão ruim. É o exato oposto de tudo que ele sempre quis. Ele, ao meu ver, é o personagem com o pior destino de Chainsaw Man, no sentido trágico da coisa. E agora vamos falar um pouco mais profundamente sobre como foi a luta em si. Lembram da cena da bola de neve e tudo mais? Então, a batalha em si não é coreografada como algo heróico, épico ou com hype. Ela é lenta, com aquele contraste absurdo entre violência da situação e a serenidade da paisagem. O chão branco que absorve o sangue como se fosse parte natural do cenário. É trágico, mas também é bonito. E é tão bonito que, cara, meu amigo, quando essa cena for animada vai ser tão bom, mas tão bom. Mas enfim, voltando. Aqui entra a genialidade da justaposição. Há que ver a luta como uma brincadeira da neve e no mundo real só existe caos. O Fujimoto nos mostra os dois ao mesmo tempo. E na cabeça do Aki tá tudo bem, porque pra ele, naquele instante, ele voltou pra casa. Ele voltou para um momento mais puro da vida dele. É justamente por isso que dói tanto. A gente finalmente vê o Aki feliz. E os espectadores, o Denji e a Power, estão vendo a versão final dele, quebrada, manipulada, de alguém que só queria ser bom, mas que perdeu literalmente tudo que tinha. E a Makima, sempre ela, paira sobre tudo com aquele controle absoluto, transformando até a pureza infantil em arma. A beleza da neve encontra a feiura da destruição. A inocência vira violência e a alegria encontra a morte. E no meio disso tudo, o Aki se torna o símbolo final do que, pelo menos eu vejo como o Fujimoto dizendo na obra, em Chainsaw Man, amor e tragédia caminham juntos, e beleza não existe sem a ferida que a torna memorável. Assim, a cena da neve deixa de ser só um flashback e vira o espelho da destruição. Vira o momento em que entendemos em silêncio que ele nunca escapou de verdade, que ele nunca foi livre. E assim, o Denji é obrigado a fazer o que ele nunca quis fazer. A neve cai, a luta termina, e o Aki desaparece dentro daquilo que sempre o perseguiu. E esse é um personagem magnífico, cara. Um personagem com começo, meio e fim muito bons. A tragédia do Aki, ela é bonita porque nos lembra o que é amor, a bondade, o sacrifício, que ainda existem mesmo num mundo tão ruim quanto o de Chainsaw Man. E talvez esse seja o verdadeiro poder do Aki. Não a sua espada, não os contratos, mas a sua capacidade de até o último segundo acreditar que ainda há algo pra ele proteger. E sobre o Aki, é isso. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Esse roteiro foi muito ajudado pelo meu mano Inugami, o qual eu vou fazer collab aqui no vídeo. Então, por favor, se inscreva no canal dele, vai ter aí alguns vídeos legais sobre Megumi, sobre Jujutsu, que eu também ajudei. Então, colhem lá se possível. Dito isso, deixem o like aqui também, por favor, comentem aí o que acharam do Aki. Gostam dele, não gostam dele? Me digam nos comentários. Beleza? Dito isso, falou, valeu e tchau!